E aí, meus amigos, muito bem? Vamos lá. Nossa programação, ela traz duas aulas sobre a China, né? Na verdade, se nós quiséssemos aí, poderíamos ficar várias aulas, né, tratando sobre esse importante país, ainda mais na atualidade, em função né, de aspectos econômicos, as disputas comerciais com os Estados Unidos, envolve até a situação aí da pandemia, questões ambientais, então, né, a população da China, enfim, né, uma das grandes expressões da atualidade, o país chamado China. Mas nós vamos fazer o seguinte, nessa primeira aula vamos tratar sobre os aspectos físicos de localização, algumas particularidades aí da China, e numa outra aula daí trabalharemos mais o aspecto populacional e o aspecto econômico. Então, algumas coisas que são simples, né, mas que podem realmente fazer a sua diferença pensando aí nas provas do Enem, nas provas do vestibular. A China é um país aqui da chamada Ásia Oriental, né? Se nós pegarmos o continente asiático, que é o maior dos continentes em extensão e também o mais populoso, né? A Ásia pode ser dividida assim, né? Ásia Central, né? O espaço russo, a região aqui do Oriente Próximo, a parte né, da Ásia bem próxima da Europa, o Oriente Médio, o Sul e Sudeste Asiático, que envolve a região da Ásia das monções, aquela situação lá, né, que no verão o vento sempre sopra para o lugar mais aquecido. E a água é um regulador térmico. Então, quando chega o verão, o continente logo esquenta e ventos fluem aqui do Oceano Índico, parte do Oceano Pacífico, mas principalmente do Índico em direção à Ásia, e provocam chuvas nessa região, com destaque para a Índia, Bangladesh, Vietnã, Tailândia, mas pega também parte aqui dessa região mais o sudeste, parte do sul-sudeste aqui, né, da China. Então a Ásia das monções e a parte oriental, normalmente chamamos aí de parte oriental, né, o Japão, as Coreias, mas também uma parte da China está envolvida nessa parte da Ásia oriental. Bom, mas aí o que acontece? Além da China ter essa característica de estar envolvida aqui, né, na parte bem oriental, bem leste da Ásia, a China, muitos lembram, claro, que é o país que tem a maior população na atualidade, 1,4 bilhão de habitantes. Mas a China, ela também tem um território imenso, né? Só perde para a Rússia. Daí vem China, depois né, Canadá, Estados Unidos e Brasil, que é o quinto em tamanho. Então a China tem uma extensão territorial muito significativa, que inclusive pega parte aqui da chamada Ásia Central. Muito bem. Essa indicação da China como um país do Extremo Oriente é porque, se nós até marcarmos aqui a China ao meio, a maior parte da população chinesa e a China moderna, essa China que se projeta na indústria, nos serviços e tal, justamente é a parte mais leste. É aqui que a maior parte da população está concentrada. Mas a China tem um território imenso, né? Assim, simplificando, 1 milhão de quilômetros quadrados, maior do que o Brasil. Então é uma extensão territorial bem significativa. Bom, então o que acontece? Se nós temos essa ideia, a China, país asiático, a parte econômica mais importante bem ao leste, mas também tem territórios para o interior, um território extenso, variado, populoso, muito bem. Então eu vou dividir agora daquela maneira que tradicionalmente a gente gosta ou costuma ver. Localização, já falei um pouco, né? Aí vamos lá, a parte sobre clima, relevo, vegetação e hidrografia. Depois, no finalzinho, eu tenho algumas observações também para lhe fazer. Agora, olha só, se você observar esse mapa aqui, as áreas que estão de verde na China são as terras mais baixas, são as planícies, que estão concentradas justamente nessa parte litorânea, né, que correspondem principalmente à área aqui da famosa Manchúria. Muito bem. Onde está a capital, né, Beijing, Pequim. Muito bem. Mas o que acontece? Essa região, como tem terras mais planas, historicamente concentra a maior parte da população por facilitar
práticas agrícolas, implantação de sistema de transporte, principalmente pelos grandes rios, e muito bem. Mas a China, além dessas áreas litorâneas, com destaque aqui para a Manchúria, né, a China tem grandes áreas montanhosas, concentradas aqui ó, no seu interior sul e oeste, né, sul do oeste, áreas desérticas aqui no interior também, que pegam até parte da chamada Mongólia interior. Então eu vou trocar o mapinha, mas olha só, essa é uma regionalização assim simplificada da China, mais útil pensando nas provas dos vestibulares, pensando aí, né, nas provas do Enem. A China é dividida em 22 províncias, né, divisões, algumas com certa autonomia, como é o caso de Taiwan, eu já falo, né, como é o caso do Tibete, da Mongólia Interior, né? Algumas regiões até têm questões separatistas. Essa região aqui, ó, de Xinjiang, até atuam ali alguns movimentos separatistas com vertente terrorista, ligada a extremistas islâmicos, né? Então, o que acontece? A China, com esse tamanho todo, com essa história antiga, com essa diversidade, claro que também tem uma complexidade. Mas o que eu posso facilitar aí a sua vida? Bom, então vamos lá. Essa é a região do Tibete, né? Tibete ou Tibete, né? Tanto faz, ou Tibete. Muito bem. Essa é uma região de concentração de população budista, que tinha autonomia. Mas a China, né, a comunidade chinesa, enfim, né, ela sempre reconheceu essa área como sendo sua. Depois da Revolução de 1949, né, as forças chinesas ocuparam o Tibete. E o que acontece? O Tibete foi controlado, então. A China, nesse espaço, vou trocar aqui o mapinha, tá vendo? É justamente a área de relevo mais montanhoso, que segue ó, para os Himalaias. Né? Regularmente a gente trata de Himalaia, mas as formações do Himalaias, onde inclusive aqui você tem o ponto mais alto, né, do planeta, o Monte Everest e tal. Essa região então foi controlada e o que acontece? Houve uma repressão grande às práticas budistas. Inclusive o líder, né, tibetano, Dalai Lama, hoje fica refugiado na Índia. E existe um movimento querendo a independência novamente do Tibete. Quando ocorreram as Olimpíadas de 2008, houve um levante de tibetanos para chamar a atenção dessa repressão chinesa lá, né? E o que acontece? A China, né, sendo um país extremamente fechado, né, não se vê assim, mas é uma ditadura, com partido centralizado, aquela coisa toda, a China repreendeu estes movimentos, controlou a imprensa, e inclusive, para apaziguar os ânimos, né, o Dalai Lama, ele disse que já não pleiteia mais, né, a independência, mas quer um pouco mais de liberdade, né, de autonomia ali para o governo tibetano e tal. Os chineses, principalmente da identidade étnica Han, né, que são os mais abundantes na China, muitos foram transferidos para lá para diminuir a participação e a pressão dos tibetanos de identidade budista. São eles que controlam as atividades econômicas, existe uma repressão, a liberdade de manifestação da religião budista. Essa é a situação, então, do Tibete. Se você tiver interesse, um filme bacana que você pode assistir é 7 anos no Tibete. Ele mostra, né, ele tem uma história lá, você assiste, mas ele mostra justamente a chegada das forças ditas revolucionárias, né, depois de 1949 na China, primeiro com algumas propostas lá, e depois como isso foi realmente reprimido lá na região, como houve violência, mostra a destruição de mosteiros, aquela situação toda. Se você tiver interesse, né, bacana. 7 anos no Tibete, com o Brad Pitt, é um filme bem bacana. Mas então veja, então essa é uma das divisões aqui, né, do espaço chinês. Então vamos lá, aqui você tem a China com cordilheiras, né, ligada aos Himalaias. Essa região da Mongólia interior e de Xinjiang são áreas também de planaltos, mas daí o que acontece? Aqui o que ocorre é a existência de áreas desérticas. Em Xinjiang existe inclusive a presença de reservas de petróleo, que são interessantes, gás natural,
Ó, a Rússia, né, tem muito petróleo, gás natural, Cazaquistão, essa região. Então aqui existem reservas que são de interesse. E aqui existem até populações, ó, a proximidade com o Cazaquistão, né, e tal, populações aqui, ó, tá a Índia, daí vem o Paquistão, populações que têm identidade muçulmana e até movimentos, né, que são separatistas. No advento das Olimpíadas, em 2008, esses movimentos também, né, se rebelaram, ocorreram alguns atentados terroristas, isso é uma ferida ali aberta. E essa região da Mongólia interior, existe o país Mongólia, essa é a região da Mongólia interior, nessa região até que, né, tem houve a construção da famosa muralha da China para evitar a invasão dos mongóis e tal, e essa é uma região também, né, importante para a agricultura, existem algumas áreas de desertos aqui também, e é uma região que também goza de uma certa autonomia. E aí chegamos às regiões litorâneas, as mais interessantes. Essa é a famosa Manchúria, né, histórica. É aqui que se organizaram as antigas dinastias chinesas. Já vou falar um aspecto importante aqui sobre a questão do solo. E o que acontece? Essa é a região, então, da China mais histórica. Foi a área que, durante a Segunda Guerra Mundial, foi mais, né, devidamente ocupada aqui pelo Japão, tem fronteira, ó, né, com as Coreias, a Coreia do Norte, que é comunista, socialista, se identifica com a China, e a Coreia do Sul, capitalista, tal, que se identifica mais com o Japão. E a China do leste é aqui que está a China mais moderna, atual, né? Então, ó, aqui você tem a maior concentração de população, essa é a China mais histórica, a Manchúria, e aqui a China leste, que é a China mais moderna, né? Mais atual. Essa divisão aqui no litoral, com Manchúria e leste, tem muito a ver com dois grandes rios que cortam essa região. Mais ao norte, o Rio Amarelo, o Rio Huanghe. Esse rio, o Rio Amarelo, ou Huanghe, ele tem grandes áreas navegáveis. Ó, aqui está a Mongólia, né? Aqui mais o interior. Mas olha só, essa região, o que acontece? Ela tem solos extremamente férteis, estão concentrados ali, que é o tal do solo Loess ou Loess. Esse solo, ele é formado por deposição de sedimentos que são trazidos aqui, inclusive, de áreas planálticas e desérticas. Esse é o segundo maior rio da Ásia, 6.000 quilômetros, aí, vamos arredondar. E o que acontece? Ele segue aqui pelos planaltos interiores até encontrar uma área resistente, com rochas muito resistentes, e veja, ele faz uma grande curva. E aí o que acontece? Aqui o processo erosivo é significativo, ele vai arrastando sedimentos para estas planícies. No passado, também essa região acabou fornecendo sedimentos que eram muito levados pelo vento. E aí o que acontece? Surgiram esses grandes depósitos sedimentares que criaram um solo muito fértil e também muito espesso, um solo espesso, um latossolo, que é o solo de Loess ou Loess. Esse solo favoreceu a agricultura, né? Vejo o crescimento da população, como eu estava dizendo para vocês, essa parte da Manchúria, a China histórica, a China mais antiga. Parte dessa área, com esse solo extremamente fértil, está em áreas até de planaltos mais acidentados. Por isso que muitas áreas onde ele é explorado, inclusive foram construídos estes degraus, né, os chamadas curvas de nível, os terraços, é agricultura de jardinagem. Mas nesse espaço, muitas vezes são feitos esses degraus mais largos, que até permitem mecanização, hoje explorado em lavouras como arroz, principalmente, outros cereais. As áreas que não são tão acidentadas produzem daí outras coisas, como gado, produzem outras coisas, como a questão da soja. Mas esse, então, é um importante solo amarelo, o solo de Loess ou Loess. Uma notinha. O solo de Loess, ou Loess, normalmente ele é apontado como sendo um solo chinês, porque realmente as mais vastas áreas estão ali. Mas manchas desse tipo de solo, formado por sedimentos depositados pelos rios, solo aluvial, sedimento de rio,
aluvião, o sedimento foi transportado ali pelo rio, aluvião, e também com contribuição aí dos ventos. Parte desse tipo de solo você também encontra na Europa, no Vale do Mississippi, em algumas regiões até aqui da América do Sul, na Argentina. Mas ele tem uma grande identidade, né, com essa região aqui, que é a região da Manchúria. Não preciso nem falar isso, mas o desmatamento aqui ele foi bem significativo. Essa é uma área de clima temperado, então apareciam ali aquelas florestas que perdem as suas folhas na época do outono e inverno. Mais para o interior, daí veja, essa vegetação vai ficando mais pobre, dava abertura para estepes, campos, e mais no interior daí a vegetação desértica, né? As montanhas têm vegetação bastante pobre, mas essa região tinham florestas temperadas que foram muito devastadas, muito, muito. E hoje a perda de solo ali é significativa. Isso tem causado erosão, né, nos rios, tanto no próprio Rio Amarelo, ou Rio Huanghe, né, como os seus afluentes também é uma grande preocupação. Nas questões ambientais, a China, normalmente a gente vê a grande preocupação com a queima de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, né? O carvão é uma grande preocupação, e com a questão dos rejeitos sólidos, principalmente relacionados ao plástico. A gente observa muito isso. Mas a China tem problemas sérios também com saneamento básico, né? E veja a questão das florestas que foram devastadas, o assoreamento dos rios, isso é uma grande preocupação. Mas então essa parte da Manchúria, né, tem muita relação com o Rio Amarelo. Já esta outra porção da China aqui, a China do leste, né, a China oriental, que ele dizia que é a China mais moderna, essa parte tem muita relação com o rio Yangtze, o rio azul. Este rio Yangtze é o maior rio asiático. Ele é assim chamado azul porque as suas águas, de modo geral, elas não são tão barrentas quanto as águas do Rio Amarelo, porque o amarelo passa na área, né, do solo de Los ou Losse. Mas é uma área de planaltos mais suaves, em grande parte, que também hoje, que foi e hoje é muito utilizada para a agricultura. Arroz, outros cereais, no caso da soja, produção de gado, existe uma situação bem... E nesse rio, o Rio Azul, é que foi construída essa que é considerada hoje a maior hidrelétrica do planeta, a hidrelétrica das Três Gargantas. Uma obra, né, grandiosa, que deslocou quase 1 milhão de pessoas e tal. Então essa é a hidrelétrica das Três Gargantas. Só curiosidade, nesse trecho, na verdade o rio ele tem um estreitamento e ele tem 4 desfiladeiros, 4 grandes conjuntos de corredeiras, né? Tá, mas se são 4, por que eles chamam das Três Gargantas? É que a sonoridade da palavra 4 em mandarim, ela muito se aproxima com a sonoridade da palavra morte. Então, por isso, é o número 13 deles lá. Então, o que acontece? O 4. Então, eles dizem assim, que o rio ali ele tem a primeira, a segunda, a terceira e a pequena garganta. Mas isso é só uma observação. Com a construção da barragem, a navegabilidade ficou bastante comprometida nesse trecho, né? E aí o que acontece? Foi construída aqui uma grande eclusa, né? Aqueles elevadores para que as embarcações sigam o caminho. E essa é uma região que vem se beneficiando então dessa oferta de energia elétrica grandiosa. Então veja, quando você pega e faz a divisão, vou voltar aqui, da China, nestas 4 grandes regiões, né? Ó, o Tibete, voltado para o Himalaia, tem aquela situação lá, né, com os budistas, houve a invasão, hoje pleiteiam autonomia. Xinjiang, com problemas aí com movimentos separatistas de identidade muçulmana, falei a questão do petróleo. A Mongólia, que daí já tem influência aqui do Vale do Rio Amarelo, também tem produções agrícolas significativas, grande parte ainda é deserto e tal. Aí chega na Manchúria, influência do rio Huanghe, o Rio Amarelo, e a China do Leste, a grande influência do rio Yangtze, né, que é o rio, então, considerado azul. Existem outros rios, claro, que influenciam na China, né? O rio Mekong, que passa também aqui na China do Leste,
né? Essa região aqui do Tibete vai ter até uma parte do rio chamado Indo, que depois vai entre Índia e Paquistão, naquela região conflituosa ali da Caxemira, mas pensando nas provas dos vestibulares, eu acho bem interessante você lembrar do rio Huanghe, vou trocar aqui, ó, o amarelo, né? E o rio azul, que é o Yangtze. Muito bem? Muito bem. Agora vamos lá. Então você sabe que a China tem um território imenso, que esse litoral são planícies, com deposição de sedimentos, então chama muita atenção aqui a tal da Manchúria. Para o interior você tem desertos e aqui os dobramentos modernos, né, o choque de placas tectônicas, aqui está o choque da placa indo-australiana com a placa asiática que tem no Tibete. Então tá. Então tratando um pouquinho mais de geologia, veja o seguinte, a geologia da China é bastante variada, tanto que aqui você tem uma área antiga de uma bacia sedimentar que tem petróleo. Aqui nos planaltos, por exemplo, da Mongólia, existem reservas significativas que vão desde o carvão, ligado a sedimentos, e também reservas como ferro, manganês. Muito bem. Essa área perto aqui do Himalaia, daí tem dobramentos modernos, não tem tantas riquezas geológicas, mas é uma área sujeita a terremotos. A China já sofreu terremotos muito significativos, né? Inclusive um deles, há alguns anos, a mortandade foi tanta aqui no interior, entre a Mongólia, Xinjiang e Tibete, que na época, ainda valia aquela política do filho único, que estimulava os casais a terem um filho apenas. Certas famílias foram estimuladas, né? Perderam seu filho, então elas foram estimuladas a ter um novo filho, né? A mortandade na região foi tal que as pessoas foram autorizadas a, se não perder o seu filho, ter outro filho para repor. Eu sei que eu estou falando quase uma grosseria, né? Mas enfim, ter um novo filho ou ter mais um, até para estabelecer a nova população lá na região e tal. Então tem essa riqueza. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, a China é um país grandão, né? E veja, tem recursos naturais significativos, ferro, rios em abundância, no caso da água, recursos florestais, eu falei das florestas aqui, ó, temperadas que foram muito devastadas, mas até florestas um pouco mais ricas aqui no sul. Essa é uma área de influência, ó, tá vendo, das monções. Aqui o clima é mais temperado, né? 4 estações. Ó, no interior vai ter o clima de montanha, o clima desértico. A China tem áreas para agricultura. Por que eu estou falando isso? Porque você escuta muito que a China ela importa produtos. Ela importa gás da Rússia, ela importa petróleo do Oriente Médio, da Venezuela, tal. A China compra soja do Brasil, dos Estados Unidos, a China compra carne, a China precisa importar ferro com compra do Brasil, a China tem influenciado a Ásia, né, para a retirada de produtos, recursos naturais de lá também. E pode ficar a impressão de que a China é pobre em recursos naturais. Não, a China é grande, é rica em recursos naturais, em solos, em rios, mas veja, é uma economia que precisa, né, de grandes quantidades. E muitas vezes é mais vantajoso você já fazer a compra desse produto do exterior, processar, vender, né? Algumas reservas estão em áreas assim de difícil acesso, cuja montagem de infraestrutura é difícil. Então, por isso que a China, e veja, como uma população de 1,4 bilhão de habitantes, eles precisam, né, de comida, claro, em grande quantidade, e outras matérias-primas para a sua indústria, não só alimentação, mas também para o campo energético, para a indústria têxtil, enfim, por isso tem essa situação, certo? O Japão, ali perto, é pobre em recursos naturais, né? Choque de placas e tal, mas a China é grande, tem uma abundância de recursos, então. Maravilha? Então tá. Então, antes de darmos o passo, né, a seguinte, só o seguinte, deixa eu botar aqui esse mapa aqui. Olha só como realmente a população está concentrada mais no litoral. Por quê? Porque são as áreas de planície e são as áreas que oferecem, ó, o famoso solo de Loess, ou Loesse, né, nessa parte da Manchúria, e aqui você tem o Rio Azul, que daí tem o Yangtze, que tem oferta de energia, que também tem áreas para agricultura. Então olha como a população está mais concentrada aqui. Isso é uma questão muito natural,
né? Terras mais planas, grandes rios, solo fértil, muito bem. Ó, o interior daí, Mongólia, Xinjiang e o Tibete, aí tem aquela situação, né? São áreas de deserto, infraestrutura de acesso mais difícil, população que não tem tanta identidade com essa China mais histórica, a questão dos mongóis, populações de identidade muçulmana, os budistas tibetanos, essa situação, né? Então, isso é bom deixar bem claro aí. Legal? Outra coisa também é que assim, as imagens que chegam da China e que foram muito divulgadas a partir até, teve impulso disso, né, com as Olimpíadas, mostram um país muito urbano. A China, em muitos lugares, ainda aparece como tendo maior parte da população rural, né? Você vai encontrar aí que ela passou a ter maioria de população urbana, 2010, 2011, dependendo do dado que você encontrar. Então a gente pode falar assim, que hoje está mais ou menos meio a meio, sabe? Metade da população da China ainda é rural e a outra parte está na cidade. Houve uma transferência grande, depois da modernização da economia deles, no final dos anos 70, o famoso êxodo rural, do campo para a cidade. Mas isso passou a ter um controle muito grande, né, justamente para que as cidades não explodissem, não tivessem maiores problemas ainda de infraestrutura. Mas ainda uma parte significativa da população chinesa, né, acaba morando em áreas rurais. E aí tem dificuldades até de acesso a saneamento básico, a situação de educação, de distribuição de renda, né? Isso é um aspecto que é bom a gente sempre salientar. Maravilha? Então tá. Então agora, para fechar aqui a nossa aula, eu só vou fazer uma abordagem assim, ponto por ponto. Aspectos físicos da China. É um país de dimensões continentais. Ó, aqui tem uma grande influência do Oceano Pacífico, no clima, influência do mar, da maritimidade, planícies baixas, e o interior, continentalidade, menor umidade, maior variação de temperatura e a altitude. De modo geral, os climas como eles são: desértico aqui no interior, clima de montanha no Himalaia, clima temperado no litoral mais ao norte, 4 estações, verão com um pouco mais de chuva, e a parte sul, aí tem um clima que vai até com certas influências tropicais, mas é um clima subtropical, temperado, mais chuvoso e até tem influência das monções, chove mais no verão. Estes rios, tanto o Huanghe quanto o Yangtze-Kiang, eles são abastecidos por essas chuvas de verão e também pelo degelo das regiões aqui do Himalaia. Maravilha? Então tá. Então o clima, desértico, montanha, temperado mais úmido com influência de monções. Muito bem. Os rios, os dois grandes rios, o Huanghe e o Yangtze-Kiang, recebem água de chuva e recebem água também de degelo. Tá. O relevo, no litoral tem planícies com sedimentos, inclusive se destaca aqui o solo de Loess, e o interior acabam sendo planaltos, como o Planalto da Mongólia, Xinjiang, e as grandes montanhas aqui. Então, clima, relevo, né? Muito bem. Hidrografia, falei. Vegetação. Bom, aí o litoral tinha florestas, né, temperadas, sendo que ao sul elas são mais ricas, foram muito devastadas, né? Nessa parte mais ao sul até existem áreas com frequência entre as florestas bambusais, né? Aquela coisa toda, urso-panda, né? Mas ao norte também tem alguma coisa assim. E no interior daí estepes, vegetação de deserto e a vegetação das montanhas. Então isso é um aspecto assim de geral sobre o quadro físico aí desse grande país que é a China. Muito bem? Falei da riqueza, tem petróleo, tem carvão, tem... Então tá. Agora, eu quero fechar essa aula chamando a atenção para uma outra coisa. Durante essa explicação, eu já mostrei que existe aqui o Tibete, né, que foi invadido e hoje pleiteia a maior independência. O Tibete tem aquela situação de ter população budista. Então tá. Mas no litoral chinês, né, existem 3 ilhas, né? Na verdade, uma ilha principal, tem até algumas menores ali, mas existe uma região aqui com ilhas, então insular, que eventualmente alguém pode chamar a atenção. É o caso de Taiwan ou Formosa, Hong Kong e Macau.
Bom, vamos começar então agora de baixo para cima. Macau. Essa região do litoral asiático foi ocupada pelos europeus, teve presença francesa, portuguesa, inglesa, com destaque. Macau acabou ficando sob controle português. Inclusive existe parcela da população ali em Macau que fala português, inclusive isso sofre uma repressão do governo chinês. Essa condição era um território chinês sob controle português, né? Macau vive de atividade portuária, turismo, jogos, muito bem. E aí o que acontece? Em 2000, Macau passou para o controle pleno da China. Então veja, era um território chinês que tinha uma certa autonomia, controle português. Voltou para o controle lá chinês. Muito bem. Tá. Hong Kong, houve o famoso episódio, né, da Guerra do Ópio. Os ingleses controlavam negócios aqui e tal. Quando a China acabou ficando independente, aquela coisa toda, Hong Kong ficou assim, um território chinês sob controle inglês. Isso até 97. Aí em 97 também Hong Kong passou para o controle pleno chinês. Então território chinês hoje também controlado pela China. Mas tanto Hong Kong quanto Macau foi feito um acordo que durante 50 anos eles, se perdurar essa ideia de governo centralizador, socialista, né, partido único tal, na China, eles continuam tendo identidade capitalista. Tanto que Hong Kong recebeu investimentos da China, dos Estados Unidos, do Japão, dos Estados Unidos, e é um tigre asiático. Muito bem. E Taiwan, quando aconteceu a Revolução Chinesa em 49, para simplificar a história, aqueles que não se identificaram com essa revolução liderada por Mao Tse-tung, né, acabaram se refugiando nessa ilha, Taiwan ou Formosa, sob a liderança de Chiang Kai-shek. Então Taiwan é território chinês, mas tem um governo autônomo. Taiwan também recebeu investimentos do Japão, agora falei certo, né? Do Japão, dos Estados Unidos, se tornou um tigre asiático, aquelas plataformas de exportação, né, que receberam investimentos para aproveitar a mão de obra barata e tal. Taiwan acabou se industrializando muito, é um território moderno, né, mas vive ali com tensões em relação à China, porque Taiwan quer independência plena, quer ser um país autônomo e poderia ter essa situação. Mas claro que a China não quer perder, né, esse controle. Então, né, muitas vezes nós pensamos assim, Hong Kong é um pedaço da China. Realmente é controlado. Recentemente, né, o governo da China tentou colocar mais controle de circulação entre as pessoas de Hong Kong para o território chinês. Aí houve uma série de reclamações, né? As pessoas foram reclamar lá com seus guarda-chuvas e tal, houve uma repressão muito grande a esse tipo de coisa. Taiwan, de vez em quando você escuta que a China movimentou tropas para a região, que os Estados Unidos diz que vai mandar ajuda, tal, né? Existe o que eu particularmente acho que é lenda urbana, mas que tem um monte de mísseis apontados para os dois lados, né? Isso até deve ter um sistema ali aparelhado, mas não que, né, o pessoal está lá assim mirando e tal, mas tem essa situação. Então, nessa aula tratamos aí sobre os aspectos físicos, né, da China, e dei um pouquinho de atenção nessa história que Taiwan é um território chinês, mas tem certa autonomia e é capitalista, né? Chamei atenção também para Hong Kong e chamei atenção também para Macau. Beleza? Então isso são aspectos aí bons, né, da gente observar sobre esse país que é a China. Aí eu vou arriscar dizer uma coisa aqui. Se você pegar as provas dos últimos anos aí, esses aspectos físicos da China, eles acabaram perdendo espaço, né, para as questões econômicas, sociais e tal. Mas é sempre bom saber um pouquinho. É sempre bom saber um pouquinho, porque, veja, esse aspecto físico, essa estrutura física, tem reflexo claro na economia. Como eu falei, o aproveitamento, por exemplo, do Rio Azul em hidrelétrica, a importância do solo, as reservas de petróleo,
né? As reservas de minério que eles têm, o controle lá do Tibete. Então isso é bom a gente dar uma olhadinha. Maravilha? Então tá. Então vamos lá fazer um teste sobre isso. Olha só esse teste aqui. Tranquilo, mas você, claro, precisava ter estudado isso uma vez. PUC de São Paulo. Há grandes diferenças entre a China continental, o interior da China, com destaque, de oeste e de leste. Entre elas, podemos dizer que a China oriental, a China bem mais ao leste. O que essa China oriental tem? A influência dos dois grandes rios e, como nós vimos, a maior concentração da população. E hoje, inclusive, é aqui que se concentra aquela população mais urbana e a China mais moderna. Então, vamos ver o que deu? É a mais populosa que a ocidental? Sim, muito mais, de 80% está concentrado ali, nessa parte leste, né? E o que acontece? 80% da população total, e se dividirmos entre população urbana e rural, é ali que está a maior parte da população, metade aproximadamente da população chinesa, né? Hoje é um pouquinho mais, está na cidade, mas está concentrada ali. Então, ó, é a mais populosa e mais urbana. É isso aí, fechou. Então tá. Agora, é mais seca? Não, o litoral ele é mais úmido, certo? O litoral, ó, que recebe influência até das monções, mas aqui ao sul, recebe influência do oceano, né? Então não é mais seca. Seca é o interior que inclusive tem os desertos, como aqui em Xinjiang. Então tá. É socialista e é outra capitalista? Não, toda a China tem identidade socialista, governo centralizado, partido único, embora algumas regiões seja liberada a prática capitalista. Na aula sobre isso a gente acaba vendo. Uma é agrícola, a outra é industrial? Não, as duas acabam tendo, né? É a agrícola e a ocidental, é industrial. Mas veja, no litoral existe a concentração de indústrias, mas também tem grandes áreas agrícolas, né? Que é o caso da produção de arroz, por exemplo, que acontece no Vale do Rio Azul e no Vale do Rio Amarelo. E estando ali a maior parte da população, as práticas econômicas, de modo geral, estão mais concentradas ali. Conhecido com o domínio do arroz e do interior do trigo? Não. O trigo até é produzido, mas o trigo tem mais um consumo ocidental, né? Então ali tem o arroz e outras atividades. Então o que deu mesmo? Alternativa A. Beleza? Então é isso aí. Até uma próxima.